Eu sou o Yuri, no Sebrae eu sou especialista em marketing, então hoje é um tema que eu estou feliz em apresentar, porque é um tema que particularmente eu gosto muito, que é sobre vendas, né? Marketing e vendas. Marketing, como eu falei, é um tema bem bacana, bem gostoso de falar, mas ele tem uma pegadinha. Qual que é a pegadinha? Aquela que a gente faz o nosso marketing e no final não vê resultado. Estou errado? Acho que 11 a cada 10 pessoas que vão no Sebrae, não vejo resultado, contratei uma agência, ou eu mesmo estou fazendo alguma ação, seja presencial, seja digital, e não vê resultado. O que eu tenho para falar sobre isso, né? Que é o que o Sebrae propõe. A gente traçar estratégias, pessoal. Pelo menos duas coisas a gente tem que ter, três coisas a gente tem que ter quando a gente fala de marketing, que é, obviamente, estratégia, como eu falei, objetivo e posicionamento. Então, tudo que eu for fazer, querendo vender, eu tenho que ter a intenção, tem que ser intencional. Não estou mentindo, desde o bom dia com o cliente, até o vídeo, o post, o Reels, o panfleto que eu imprimi, o manequim na loja, tudo tem que ter um objetivo. E a gente tem que ter um controle dos resultados, porque eles podem até, sim, darem errados. Não existe fórmula mágica pronta no marketing. O que existe, Yuri? Teste, erro e acerto. Teste, erro e acerto. Isso se repete infinitamente até o final da sua vida como empresária, né? Empresário, seja pequeno, seja grande empresa. Então, pessoal, onde eu quero chegar? Tudo que eu for falar com vocês aqui, a gente precisa entender aonde eu quero chegar com aquela ação. Eu quero vender mais, quero ter um ticket maior, eu quero divulgar um produto, sei lá, um lançamento, eu quero ter mais seguidor, eu quero ter mais clientes na minha base. Então a gente tem que sempre que colocar isso no pensamento, né? Aonde eu quero chegar, né? E quando eu coloco isso, eu defino o meu posicionamento. Quando eu falo que eu quero ser, a gente sabe que a gente tem que ter missão, visão, né? Dos nossos negócios, nosso negócio. Então, quando eu falo que eu quero ser a melhor empresa, o melhor produto, aonde eu quero chegar, eu preciso me colocar como tal. Então, se eu coloco o meu serviço ou o meu produto como o melhor, eu preciso ter essa intencionalidade do começo ao fim. Eu, meu marido, minha esposa, meu funcionário, meu filho, seja lá quem que represente a empresa, precisa demonstrar congruência com o objetivo. Certo? Por quê? Isso sim a gente evita metade daquelas coisas que a gente vê por aí, né? Nossa, contratei alguma pessoa, uma agência, não está dando resultado. Poxa, eu sei onde eu quero chegar e como eu vou fazer. Então vamos lá. O que a gente vai falar hoje, né? Eu vou fazer eu vou passar um breve diagnóstico para vocês. Eu não vou conseguir hoje fazer com vocês o diagnóstico. Eu vou passar para vocês para que vocês apliquem na empresa de vocês, ok? Logicamente que eu vou ficar disponível após a palestra no Sebrae para atender cada um de vocês com prazer, tá? Vou falar de alguns fundamentos que são primordiais no marketing. Então a gente vai abordar alguns temas que a gente tem que ter a base sólida, porque o marketing também é como se fosse uma construção de uma casa. Eu tenho que ter uma base sólida que sustente o resto. Se eu não tiver uma base sólida, tudo vai desmoronar. E o atendimento. Por que eu coloquei o atendimento por último ali? Porque, pessoal, eu posso ter um serviço ou um produto e o meu concorrente ter o mesmo. O que difere? Sempre é o atendimento. Quando que o atendimento não vai fazer diferença? Quando o meu produto é único. Tudo bem, aí as pessoas vão me buscar, querendo ou não, elas vão ter que vir até mim, e aí sim. Agora, se eu tenho um produto e tenho algum concorrente, eu preciso tirar a diferença no atendimento, porque concorrência significa o quê? Correr ao lado. Concorrer é correr junto, correr ao lado. Para que eu corra diferente, para outros caminhos que o meu concorrente, eu preciso ter um diferencial no atendimento. Tá? E o atendimento, ele parece até uma palavra bonita ali, que deve ser obrigado para o cliente, bom dia, por favor, algo assim, mas não. Mais uma vez, o atendimento tem que ser intencional. O marketing, ele se eu for definir em uma palavra, processo. Então, eu preciso ter um processo de atendimento. Por quê, Yuri? Porque tendo início, meio e fim, o
porque um processo tem início, meio e fim, eu sei aonde está o problema. Está no início, na captação do cliente? Está no meio, na conversão do cliente? Ou está no final, no fechamento, né? Então, eu estipulando esse processo de atendimento, eu consigo saber aonde eu tenho que melhorar. E por que no Natal, né? Porque a data que está chegando aí, assim como qualquer outra data comemorativa, ela é diferente de um dia normal. Porque no Natal, a gente tem o aumento na intenção de compra. Uma das minhas especializações foi em neuromarketing, que estuda o processo de decisão de compra. E basicamente todo mundo aqui compra alguma coisa baseado num sentimento, a não ser que seja uma commodity, por exemplo, eu vou comprar soja. Aí sim, ok, talvez a qualidade não importa, né? Eu vou comprar ali em grãos, né? Vou comprar mais barata. Ouro, por exemplo, né? 24 quilates, mesma coisa. Então, pessoal, sempre tem uma intenção de compra. O que é uma intenção de compra? Um sentimento envolvido. Né? Nós, seres humanos, tomamos decisões baseadas em sentimentos. Então, seja status, economia, conforto, etc., a gente tem que pensar o que o meu produto, o que o meu serviço oferece como principal. Ninguém é bom em tudo, tá, pessoal? A gente pode tirar assim, esse peso das costas. Eu tenho o melhor produto, mas tenho que ter o melhor preço. Não, nem sempre. Quem tem, muitas vezes, né? O melhor produto não necessariamente vai ter o melhor preço. E tá tudo bem com isso. A compra, como eu falei, é baseada no emocional, tá? Eu tenho vantagem no atendimento, então as pessoas buscam esse relacionamento. Geralmente, em datas natalinas, comemorativas, né, as pessoas buscam personalização, que é o caso que eu estava conversando ali com a colega Vanessa. Com a Vanessa. Então, a gente tem a oportunidade de, no atendimento, mostrar essa personalização. Mostrar o meu diferencial no meu produto, tá? Porque geralmente é presente, né? A gente vai presentear alguém, a gente quer colocar a carinha da pessoa. Então, a gente tem essa oportunidade nessa data. Vantagem e personalização. Pessoal, o primeiro diagnóstico que eu quero passar para vocês são 3 perguntas, tá bom? Relacionadas aos produtos que vocês vendem ou serviços, vocês podem aplicar o negócio de vocês, tá bom? Primeira pergunta, como que está o seu mix de produtos? O que é o mix de produtos, Yuri? Eu coloco o produto na prateleira e ele vai vender sozinho? Não, né? A gente tem que fazer uma combinação. Por que uma combinação? Porque o meu produto, o meu desejo, o meu produto, o meu serviço, ele vai satisfazer um desejo do cliente, certo? Porém, esse cliente, ele pode ter um outro desejo, uma outra necessidade, ou eu posso ter um produto similar que também atenda a esse desejo, né? Por exemplo, o celular com um carregador, né? Um exemplo bem básico, mas a gente pode aplicar isso na nossa empresa. Então, cada um de vocês, o que você vende, os produtos, eles conversam entre si? Essa é a palavra que eu quero chegar com vocês. Eles fazem sentido naquela solução que eu proponho para o cliente? Eu tenho uma calça jeans aqui e uma blusa branca aqui, vendendo ela separadamente ou eu vendo ela uma composição? Isso parece simples, mas não é. Tanto é que a gente tem uma profissão, né? Pode ser visual merchandising, mas que monte tudo com uma intenção para o produto comprar todo aquele kit, vamos colocar assim com a gente. E no Natal é a época perfeita para a gente fazer kits. Então, se eu vendo biscoito, eu posso, por que não, oferecer uma caneca? Eu posso, por que não, se for uma criança, colocar personalizar com algum desenho infantil, né, com algo nesse sentido. Então, eu posso montar um kit e ganhar em cima disso, né? Lembrando, pessoal, eu falo ganhar, mas sempre o mantra do marketing hoje é o cliente no centro. Então, não é que eu quero ganhar. Eu vou ganhar, claro, mas eu tenho que atender a necessidade do cliente primeiro. Sempre o cliente primeiro. Outra questão aqui do nosso diagnóstico, né? O seu produto, ele possui algum tipo de personalização? Não estou falando que você vai tirar as características do produto e colocar como o cliente quer, um a um mudar. Não, mas de alguma forma eu consigo atender às necessidades individuais dos clientes? Porque hoje em dia, né, em 2025, o que a gente tem é isso, é um desejo por personalização.
Então eu quero um site, vamos dizer que eu vendo serviço de site. Eu quero um site do meu jeito. Eu quero um carro do meu jeito, que tenha essa tela, que eu mude a cor, que eu mude o estofado, né? São exemplos. Mas no meu produto, né, no meu serviço, eu consigo personalizar? O que mais? Como está o seu preço e a sua margem de lucro? Óbvio. No final, vou até dar um spoiler para vocês. Quem ficar até o final, é rapidinho a palestra, eu vou oferecer uma planilha para vocês calcularem o preço de venda. Eu vou explicar, mas só quem chegar até o final. Então, como é que eu estou fazendo o meu mix de produto, personalizando e não perdendo dinheiro? Porque eu posso sim ter um produto e personalizar, só que se eu personalizar, eu vou investir horas. Né? Eu estou cobrando essas horas, eu vou personalizar e vou mudar o bolo de chocolate para um bolo de chocolate 50% cacau. Personalizei. Mas eu coloquei isso no preço de venda? Não tem problema eu mudar o preço, eu subir o preço, não tem problema. Desde que eu saiba passar o valor para o cliente. Né? Valor é o que o cliente percebe. Então, se eu souber comunicar, e essa comunicação não é só mandar mensagem para ele falando, ó, essa aqui é diferente porque... Não, é ao longo do tempo, desde o seu primeiro bom dia até o final, o cliente percebe essa diferença. Por isso que o atendimento é importante. Não é só o ingrediente ali do produto, o diferencial do seu serviço, né? O que mais? Aí, pessoal, outro diagnóstico na operação. O cliente te encontra facilmente. Uma vez me perguntaram numa palestra que eu fui, né? Yuri, eu preciso estar nas redes sociais, TikTok, Facebook, Instagram, tudo isso? Falei, olha, antes da pandemia, há uns 5 anos atrás, né? Até a pandemia, aliás, eu dizia na palestra, a gente não precisa estar em todos os lugares, somente aonde o seu cliente está. Se o seu cliente ele é um público-alvo mais idoso e não está no Instagram, não precisa, né? Hoje em dia eu já mudo tudo. Hoje em dia a gente pode afirmar que a gente tem que estar no digital. Por quê? 2 coisas. Primeiro, o digital hoje em dia é a principal ferramenta de busca. Eu sou da época, não parece, né? Eu sei, sou jovem, mas eu sou da época que a gente pesquisava na lista telefônica. Hoje em dia é o Google. Yuri, é o Google. E o Instagram também. Se vocês pesquisarem no Google qualquer coisa, vai ter uma barrinha ali embaixo, uma opção, vídeos curtos. Já viram? Ele está correlacionando a palavra-chave daquela busca que você fez no Google com o que está na rede social. Né? Então existe esse link, então a gente precisa estar. Não estou falando que vocês têm que postar todo dia, não sei o quê. Não, você precisa estar visível. O que é visível? Contato, o que você faz, o diferencial, para poder ter ali uma ligação, uma mensagem, né? Um WhatsApp. Outra pergunta. Você responde rápido? Isso aqui, a maioria das pessoas que eu atendo no Sebrae tem problema justamente na velocidade da resposta ao cliente. Exemplo, eu sou massoterapeuta e eu atendo das 10 às 5 da tarde, enquanto eu atendo eu não posso responder o cliente, eu perco uma venda. Existem soluções para isso, a gente vai ver. Mas essas são perguntas que eu quero que vocês façam. Como eu posso atender mais rápido, né? Outra pergunta, a sua equipe está preparada? E equipe pode ser eu-equipe, né? De um. Você, se você faz tudo, você está preparada, porque não é só ser bom em fazer, você tem que ser bom ou boa em vender. A gente até brinca, né? A galinha bota ovo e o avestruz também. Qual que vende mais? Da galinha, porque a galinha cacareja. Então a gente não adianta a gente ser bom. A gente tem que mostrar que a gente é bom. Isso para serviço, produto, para tudo, né? O que mais? Outro diagnóstico aqui, demanda. Você possui algum tipo de CRM? O que é CRM? É um cadastro que eu tenho dos clientes, mas não é cadastro de telefone, nome, e-mail, solteiro, casado, não. Nascimento é um cadastro do que esse cliente busca, do que esse cliente já teve a intenção de comprar, do que esse cliente desistiu e por que desistiu, do que esse cliente comprou, se foi para ele, se foi para a esposa. Exemplo rapidinho que eu vou dar, né? Eu fui esses dias numa loja com a minha irmã, de vestuário feminino, só feminino. E a dona da loja veio até mim, né, eu estava num canto assim, e ela veio assim e falou, você pode me passar seu telefone? Falei, olha, até posso, mas eu não vou comprar nada de você, porque é para ela que veio ver, né, eu estou só acompanhando. Não, pelo contrário, eu vou pegar dela, ela me falou, a data de nascimento,
E assim que chegar próximo a data de aniversário, eu mando uma mensagem para você, dizendo para você o que eu sugiro que ela compre. Assim você não vai ter trabalho nenhum em procurar. Eu achei genial, porque geralmente presente, a gente, né, nós homens, não sabemos o que dá, né? Então a gente fica, geralmente dá já com um selinho de troca ali, com a etiqueta, ó, com a coisa troca aí. Ela já vai me tirar a busca pelo presente e o medo de errar. Pessoal, não é o presente que ela está vendendo para mim, né? Ela está vendendo duas coisas. Economia de tempo, que se eu fosse falar para vocês uma dica de como vender para cliente, e se encaixa quase qualquer produto, qualquer serviço, é dizer para o seu cliente que ele vai economizar tempo. Tá? Tempo e o medo de errar. Estudando em marketing, eu entendi que mais que funciona muito mais, é melhor eu mostrar para o meu cliente o futuro dele sem o meu produto, sem o meu serviço, o quanto que ele vai perder, do quanto que ele vai ganhar. Né? Então é mais ou menos assim. Eu vou te dar, você não esperava hoje, mas eu te dou R$100. Você fica feliz. Agora você tinha R$100 que você contava com ele e você saiu daqui e perdeu. Tecnicamente você fica frustrada, né? Então assim, eu posso mostrar para o meu cliente o benefício do meu produto ou o prejuízo que ele está tendo. Se eu não tivesse esse aparelho que passa o slide, eu ia ter que ter alguém para apertar o botão para mim. Então é essa a sacada, não é que ele passa o slide, ele facilita a minha vida. É isso que o smartphone, ou seja, o iPhone, enfim, veio assim para tirar do mercado câmera digital, despertador, tudo isso, porque ele facilita a vida. Pessoal, falando então sobre produtos, né? Mix de produtos. Eu tenho lá o meu mix de produto, né? Seja lá qual for. Eu posso aplicar duas técnicas em cima dessa cartela, né, de produtos. Eu posso usar a técnica de ancoragem, e aqui talvez vocês até conheçam essa técnica e tal, mas se vocês não souberem aplicar, não funciona. Ah, Yuri, coloquei um preço ali. O que é ancoragem, pessoal? A ancoragem é um produto, o preço de um produto ser referência para outro. Por quê? Se eu tiro a pipoca ali, né? Tá R$20, certo? A maior. Se eu tiro a R$16 e tiro a de 18, vocês, tecnicamente, não saberiam dizer se 20 é muito ou pouco. Se eu coloco outros dois produtos para o cliente comparar, ele vai ter agora como comparar se o 20 é pouco ou muito. Então, eu posso utilizar essa técnica na minha empresa, mais uma vez, com objetivo, com propósito, sendo condizente com o meu posicionamento, tá? Então, a estratégia de ancoragem é isso que eu falei. Se eu quero destacar um produto mais com um preço inferior ou com um preço superior, eu coloco outros dois para que o cliente compare. Tá bom? Funciona para sapato, para blusa, para joia, né? Então, eu tenho duas joias. Eu coloco uma do lado da outra. Uma com um preço, outra com outro. Eu quero chamar atenção para aquela. Então, eu coloco os preços parecidos, tá? E aquela que tem a diferença, eu explico para o cliente que ele vai estar levando vantagem se levar essa. Porque na cabeça do cliente, o que é a vantagem? Um cliente ele quer saber só de vantagem, né? Então, ou ele está ganhando mais em dinheiro, em valor, ou está ganhando mais em benefícios. Então, por exemplo, né? Se eu mostro para vocês, olha, eu tenho uma nota de R$100 e tenho duas de 50. Dá na mesma. Agora, se eu quiser trocar com você de 100 por uma de 50, você vai querer, porque você levou os 50. Então, na cabeça do cliente, quando ele para ali, são milésimos de segundos. Ele pensa, vou levar vantagem nisso? Seja financeiramente, ou com economia de tempo que eu falei, né? Ou tirando um medo meu. Sim, ele vou ter vantagem, então eu vou levar. Tá bom, pessoal? Combos progressivos, né? Seria a ideia que a gente tem, e aqui tem que tomar, é uma ideia que a gente tem que tomar cuidado, aliás, porque o que é o combo progressivo? Levando um, o preço é 20. Levando 2, 5% de desconto. 3, 10%. É um desconto progressivo, né? E no marketing, o preço na cabeça do cliente, ele posiciona a sua marca. Tá? Então, se eu tenho um vinho de R$50 e um vinho de R$1.000,
Mesmo sendo uva, no cliente ele vai entender que um é melhor que o outro. Quando eu coloco o desconto, eu mexo nessa percepção do cliente. Então, como é que eu faço um combo progressivo? Primeiro, eu estipulo limites. Eu vou estipular limites. Então, comprando um, vai ter esse preço. Comprando dois, esse preço. Só. 3, 4, 5, não recomendo, porque você tira valor do seu produto. É igual ao desconto. O desconto tem que ter um motivo e tem que ser por um período. Então, se o desconto eu estou aplicando por causa da Black Friday, esse preço de verdade não pode voltar no mercado sem ser Black Friday, porque o cliente vai voltar e não vai comprar. Eu já ouvi, com muita dor no coração, que essa cliente me disse que ela colocou uma vez para queimar o estoque, né? Estava precisando levantar um dinheiro, levantar a caixa, e colocou os vestidos da loja dela, todos com desconto. Aí chegou no mês seguinte, uma cliente entrou na loja, viu o preço, ela perguntou se ela não ia comprar. Ela falou, ah não, vai chegar o final da coleção aí, eu vou voltar aqui porque vai estar abaixo do preço. Você vai baixar, eu volto aqui. Você me avisa se baixar. Então, assim, se não tiver um motivo, um porquê, é perigoso, tá? Mas é uma técnica, sim, combos progressivos. Mais uma vez, o básico funciona. O que é a técnica do cross-sell, né? Cross-sell, pessoal, é uma venda que eu faço, vamos dizer assim, cruzada. São produtos complementares, tá? Então, um exemplo básico que a gente tem é o do fast food. Então, eu compro um hambúrguer e levo, por uma diferença pouca ali, né, de preço, batata frita e refrigerante, né? Sairia muito mais caro individualmente. Então, eu vendo cruzado. A gente pode aplicar no Natal essa técnica. Por quê? Porque o cliente está esperando um kit. Está esperando satisfazer o seu desejo, a sua necessidade de presentear uma pessoa. E eu, Yuri, um exemplo que eu dou, né? Eu vou numa livraria. Tá? Tem uma livraria e eu vou dar um livro para uma criança, uma sobrinha, um sobrinho. O livro custa R$20. Tá, mas eu tenho R$50 para gastar. Eu tenho R$60, é um combinado ali entre família, ali um limite de valor, né? Eu posso gastar mais. Então, por que eu não preparo a minha loja, a minha equipe de venda? Poxa, você vai levar um livro, vamos dizer que é de colorir. Eu tenho canetas aqui, né? Eu tenho apontador e por aí vai, seja lá o serviço ou o produto. Mas eu preciso ter a minha equipe preparada para saber fazer essa estratégia. Porque se eu não tiver a minha equipe preparada, vai parecer que eu estou empurrando algo sem necessidade. E aí não funciona. O upsell já seria o aprimoramento, né? A pessoa tem a intenção de comprar um produto, eu ofereço um com características superiores, né? Então, mais uma vez, como é que funciona isso? Lembra que eu falei que o cliente no centro? O cliente tem sempre que estar no centro. Ok. Então, eu pergunto para o cliente, o bom vendedor é aquele que mais ouve do que fala. Porque quando se fala de vendas, né? Vendas não é somente para pessoa extrovertida, não é dom, eu nasci comunicativo. Não. Vendas, ele é comportamento, é técnica, dá para aprender, né? Então, sendo técnica, na abordagem do vendedor para comprar o produto ou o serviço, ele vai investigar. Um bom vendedor é aquele que investiga, não aquele que oferece. Ele vai investigar o que o cliente precisa. E se, de fato, ele precisar de um telefone melhor, com memória melhor. Eu trabalho com estética, e você tira fotos antes e depois? Tiro. Guarda onde? No celular. Você posta na rede social? Posso. Então você tem que ter mais memória. Eu tenho que ter uma câmera boa. Ele oferece. Então o upsell não é você querer empurrar um produto melhor porque ele é mais caro. Não, porque ele atende melhor uma necessidade do cliente. Então, essa venda, pessoal, de cross-sell, upsell, tem que ser uma venda que não parece venda. Se for bem colocado numa estratégia de atendimento, investigar, dar solução, né, ouvir feedback, você consegue encaixar ali um produto condizente à necessidade do cliente. E isso funciona porque eu atendi uma loja de tintas lá em São José, que a dona, segundo ela, né, era péssima em vendas, mas ela vendia bastante. Por quê?
ela tinha conhecimento, né, de pintura e tudo mais, né, até de reforma, e ela ajudava, né, dava orientação, vamos colocar assim, por WhatsApp, para as pessoas que compravam com ela, que geralmente era marido de aluguel, né, ou pessoas que não tinham expertise, porque era uma pequena loja de tintas, era uma grande loja que uma consultora vai lá, uma empreiteira vai lá e compra, pequena loja. Então, ela nessa conversa que ela tinha com o cliente, que nada mais é que uma venda consultiva, ela conquistava o cliente. Então, a pequena diferença de preço que tinha da tinta dela para uma grande rede estava no atendimento, na venda consultiva. No Natal, o que eu aconselho para vocês é terem essa venda consultiva. Para isso, eu preparei aqui um exemplo, tá, pessoal, de script de venda. Por que um exemplo? Porque cada negócio é único, né? Eu posso ter mecânica e posso ter doces personalizados. As perguntas vão ser diferentes, mas o contexto é o mesmo, tá bom? Então, uma dica para preparar a sua equipe, né, é ter um script de venda. Esse script de venda, mais uma vez, não é bom dia se está de manhã, boa tarde se está de tarde, boa noite se eu estiver atendendo de noite. Não. Esse script de venda tem que ser objetivo, tem que ter posicionamento, tem que ter intenção. E por que eu preciso ter um script? É escrito mesmo. É escrito, treinado, detalhado. Por quê? Porque ele mantém o foco e o objetivo, tá? Conduz o cliente pelo caminho certo, reduz erros e imprevistos, tá errado ali, facilita o treinamento com a equipe, aumenta a confiança da equipe, reduz confusão e esquecimento e demonstra preparo. Pessoal, se eu fosse destacar um item, seria aumenta a confiança. Eu atendo de perto muitos empresários e empresárias, né? E geralmente elas vêm com uma dor, para mim, que é o seguinte: eu passei o preço do meu serviço ali, do meu produto, passaram-se 5 dias, o cliente não respondeu, eu não sei se eu continuo perguntando se ele quer, porque parece que eu estou implorando, eu não sei se eu deixo quieto e ele vem até mim, né? A gente tem que ter algo chamado régua de relacionamento. O que é isso? Régua de relacionamento, vocês imaginem uma régua, só que com números. Só que ao invés de medida, eu vou colocar dias, centímetros, eu vou colocar dias. Então, ponto 0 é o contato com o cliente. Depois de 5 dias, ele não me respondeu, eu mando esta mensagem, relembrando ele do contato. Um exemplo, passaram-se 10 dias, eu mando essa outra. 30 dias, essa outra. Pessoal, coloquem essa régua, vocês vão perder essa ansiedade, esse sentimento de frustração, porque vocês estão fazendo passo a passo certinho. Vocês. Cabe ao cliente decidir. E a gente não é obrigado a vender para todo mundo, porque é justamente por isso que existe público-alvo e persona. Né? A gente não vende para todo mundo. A gente tem que mirar numa pessoa, num cliente ideal. Né? Então, vamos construir essa regra de relacionamento. Como vai ser a mensagem? Por WhatsApp, por e-mail? O que eu vou dizer? Vou dar um link para ele clicar, um e-book, um material, um PDF por e-mail. Não importa, a gente tem que ter essa régua. E é o que eu falei, coloque para teste. Funcionou, mantém, não funcionou, troca. E assim vai indo. Tá? Então, vamos lá. Como é que começaríamos com um script de venda? Tem que ter uma abertura para gerar confiança. Tá? Depois, eu sigo para a descoberta da necessidade, que é o que eu falei, que o bom vendedor é aquele que investiga, não aquele que oferece. Porque eu preciso entender o que o cliente quer. Veja, descoberta da necessidade não é empurrar meu produto, é descobrir o que o cliente quer. Se eu tiver o que ele quer, a venda é feita. A apresentação da solução, mostrar o valor que eu falei para vocês. Preço é só o número, valor é se a pessoa está disposta a pagar aquele preço. E no final, chamada para ação. Eu vejo muito isso no Instagram, eu preciso chamar para ação, eu preciso colocar uma frase no imperativo para o cliente me procurar, mandar mensagem, precisa. Porque falando agora de neuromarketing, o nosso cérebro ele tende a ser preguiçoso, naturalmente. Né? Nós somos preguiçosos, ele tende a ter menor esforço. Então eu preciso conduzir o cliente e às vezes até dar aquele empurrão final.
né? A gente vê isso onde? No iFood. Eu vou comprar alguma coisa, não sei se compro. Cupom. Opa, agora eu compro. Entendeu? O cupom, ele é um exemplo, né, no funil de vendas ali, de um incentivo para o fechamento. Eu vou usar aquele cupom, eu vou ter condições de pagar, vou ser no lucro. Como eu falei, o cliente pensa nisso, no benefício que ele vai ter. Mas não precisa ser um benefício financeiro. Se eu entender bem no passo 2 o que o cliente precisa, eu consigo oferecer no passo 4 a chance que ele tem de mudar essa realidade. Certo? E aí o preço fica em segundo plano. Então, um exemplo, pessoal, mas é um exemplo, a gente pode adaptar para o nosso negócio. Então, abertura e conexão. Eu preciso, primeiramente, reforçar duas coisas aqui, tá? O nome da loja, ou o seu nome, né? E o nome do cliente. Eu preciso colocar esses dois nomes na conversa. Não é cliente, pode até ser senhor, senhora, mas coloque João, coloque Maria. Por quê? Mais uma vez, neuromarketing. O cliente vai sentir que é para ele, vai chamar a atenção do cliente se eu colocar o nome dele na conversa. Ele vai saber que eu lembro o nome dele e que eu estou falando diretamente com ele e não genérico. Tá? Então, seja bem-vindo à loja, né? Coloca ali o nome. Meu nome é, né? Vou te ajudar hoje. Já conhece os produtos. Reforce sempre o nome do cliente. Depois, descoberta da necessidade. Para eu te ajudar da melhor forma, mais uma vez, eu estou ajudando o cliente, né, a solucionar um problema. Gostaria de entender um pouco mais sobre você e as suas necessidades. Então, se o vendedor tiver um script e um treinamento para entender que é o cliente no centro e que ele vai ajudar a satisfazer uma necessidade e não empurrar um produto, ele vai ter mais chances de converter o cliente no final. Né? Então me conta, qual é o seu objetivo? O que você está buscando? O que mais? Para quem é o presente, no caso do Natal, né? Como você descreveria esta pessoa? Isso daqui é legal. Por quê? Um bom vendedor, que mais uma vez não é dom, é treinamento, ele vai entender que perguntando para o cliente como que ele descreve quem ele quer presentear, ele vai conseguir construir na cabeça dele a figura dessa pessoa, se ela usaria para o dia a dia, se é para um evento, né? Como que é o gosto dessa pessoa. E aí ele vai sugerir para esse cliente uma opção de presente. É diferente de eu chegar na loja e oferecer uma camiseta e eu entender que a pessoa gosta de roupas básicas, que usa em casa, tem que ser confortável. Então, preciso saber as características da pessoa, tá? Apresentar a solução, tá bom? O que é isso, Yuri? É, mais uma vez, colocar o produto à venda? Não. É transformar as características do produto em vantagens reais para o cliente. Então, se eu for oferecer, exemplo, um celular com um processador melhor, no dia a dia, na prática, o que isso vai levar de vantagem para o cliente? É isso que eu tenho que saber traduzir. Eu vendo um produto, um serviço? Não, eu vendo uma solução para o meu cliente. Tá? Tudo isso no script, pessoal. Assim você não esquece de mostrar valor, você não esquece de criar conexão com o nome, tá bom? Chamada para ação, mais uma vez, né? Mostra que a oportunidade é agora e muita coisa fica para trás se você não tiver um pós-venda. Então, geralmente, as pessoas acabam ali, né? Vendeu, comprou, aleluia, amém, tchau. Não, a gente precisa trazer esse cliente de volta, porque o nosso marketing mais barato é aquele de um cliente que já comprou da gente. Não custa tanto para eu divulgar, impulsionar, deixar anúncio patrocinado. Não custa tanto explicar para ele. E mais, ele traz alguém com ele. Ele divulga. Então, eu preciso investir no pós-venda, porque eu estou investindo numa pessoa que vai me trazer mais pessoas, que vai divulgar a minha marca. Outra coisa que eu lembrei aqui. Geralmente, a gente fala obrigado pela compra. Cada um. Mas eu aconselho a gente falar parabéns pela compra.
Porque você reforça um sentimento de conquista daquele cliente. Já viram loja de carro chique que estoura champanhe? É mais ou menos a ideia, né? Então a gente comemora com o cliente aquela compra, tá? E mais, se precisar de qualquer dúvida, né, ou orientação, eu estou à disposição. E nesse script de venda, a gente pode utilizar alguns gatilhos mentais, tá? Que são atalhos para o cliente tomar a decisão. Eu vou falar dos gatilhos mentais, mas eu queria dizer que, mais uma vez, a gente vai adaptar para o nosso negócio, vai adaptar. O que eu não posso fazer, que vai ser um tiro pela culatra, que vai ser um... Eu vou colocar pé na jaca ali, é inventar urgência, inventar escassez, usar depoimentos mentirosos, exagerar na pressão e tentar manipular o cliente. Então, nessa conversa que eu falei, que o vendedor vai investigar com o cliente ali o porquê que ele está comprando, ele precisa utilizar alguns dos gatilhos mentais intencionalmente, para objetivamente mostrar para o cliente que ele está perdendo algo. E como eu faço isso? Eu posso dizer para o cliente que, se ele não comprar de mim, esse produto ele vai se acabar, né? Então é um produto escasso. Como que eu faço isso? Eu não posso colocar, pessoal, mais uma vez, não é mentira, não posso mentir, não posso forçar. Eu não posso colocar assim um banner gigante, últimos produtos, está acabando o estoque. Poxa, dá para ver que é uma promoção, porque... Não, eu tenho que mostrar para o cliente na conversa que a oportunidade dele está se encerrando. Então, se eu estou num shopping comprando alguma coisa, né, eu posso falar para o meu cliente que, olha, está movimentado, esse produto foi procurado para compra, temos poucas unidades, no meio da conversa, sutil, né? Posso falar que temos poucas unidades. Se for um serviço, a agenda está fechando, né? Posso utilizar também o gatilho da urgência, somente hoje. Se for dar um desconto, tem que ter prazo, né? Cashback, tem que ter prazo. Se eu for demonstrar autoridade, eu preciso colocar um resultado que eu tive, né? O antes e depois. Mais uma vez, investir em fotos profissionais e vídeos profissionais. Por quê, pessoal? Eu atendi uma empresária lá de São José, que ela faz micropigmentação labial e sobrancelha. Ela faz, desculpa a palavra, faz um puta trabalho, só que não consegue aparecer na rede social. Por quê? Iluminação da foto, a câmera que ela utilizava, o ângulo, não demonstrava o baita trabalho que ela faz, né? Então, você investir em um equipamento faz parte. Mais uma vez, a gente precisa sempre respeitar o nosso tempo, né? Mas, se eu quiser demonstrar autoridade, que é o que ela queria, que ela era autoridade naquele serviço, né? Naquele procedimento, aliás, ela precisava de uma câmera à altura, né? Que mais? Certificação selo, sim. Yuri, eu vendo aqui um aparelho que ele é certificado. Eu preciso falar para o meu cliente que existe diferença de um produto que tem uma certificação de um que não tem. Aí compete a ele fazer a escolha dele. Um exemplo, até em pallet, pessoal. Eu atendi uma empresa lá de Jacareí, que ela faz pallet. Ela explicou, Yuri, pallet parece tudo igual, né? Mas não é. Porque empresas grandes, que vão transportar, vamos dizer que seja mix de castanha, né? É um sacão ali que vai ser transportado, né? Se o pallet não tiver na conformidade, duas uma, né? Ou ele não pode sair do estado ou do país, não pode sair, não pode ser transportado, porque não tem ali o selo, ou ele corre o risco de quebrar, né? Então, assim, só que o cliente não sabia disso. A partir do momento que eu falei para ela que, como é uma grande empresa que compra dela, ela precisava mostrar para a grande empresa que essa empresa vai ter prejuízo na auditoria, por exemplo, se tiver um produto com problema, né? Por decorrência do pallet, né? Da movimentação. Antecipação, contagem regressiva, lançamento, promoção, prova social, depoimentos, resultados reais, quantos clientes satisfeitos, né? Eu já atendi. E demonstrar o produto mais vendido também. Aí a gente chega naquela pergunta, né? Aliás, naquela afirmação. Tá caro? E a pergunta, o que eu respondo? Pessoal, cada negócio é único. Uma dica
para vocês que eu trago, para quebrar essa objeção, é o seguinte. Lembra que eu falei que ninguém pode ser bom em tudo? No preço, no produto, na qualidade, no serviço, no prazo, na forma de pagamento. O cliente sabe disso. E o que ele espera de você é o posicionamento, é a confiança. Né? Então, se realmente o seu produto, né, realmente tiver um motivo para ter um preço maior do que outro, você pode, primeira coisa que eu digo para vocês, né, numa conversa de atendimento, de cara, nunca bater de frente com o cliente, nunca negar, nunca dizer que não vale aquele sentimento dele, de que está caro ou não. Né? Eu preciso ter uma conversa com empatia, de entender. Então, seria como? Compreendo que o preço é um fator importante para você. Realmente, nós não temos o menor preço, mas nem buscamos isso. O que nós entregamos, é a qualidade. Por quê? Ele vai perceber que qualidade tem preço. Vai fazer lógica para ele, né? Ou durabilidade, enfim, para garantir que o presente ou que ele está comprando realmente impressione e faça sentido para quem recebe. Então, primeira coisa, eu preciso, pessoal, treinar, ou me treinar, se eu for vender, né, a entender o cliente. Se eu receber o questionamento dele, ou a crítica dele, eu recebo, ele já vai estar aberto, porque o que ele espera é que eu rebata, e fique nesse ping-pong. Não, eu acolho aquilo, mas eu posso não concordar. Aqui, eu compreendo, né, mas não concordei que está caro. Eu concordei que está compatível com o que eu entrego. Beleza? Então, o que o vendedor também faz? Escuta mais do que fala, não interrompe o cliente, reformula a resposta como essa em oportunidade. Cada coisa, cada objeção que o seu cliente passar para você, eu preciso ter assim, a sensatez, né, de pegar aquilo que ele falou e passar para ele responder. Então, o que você busca? Exemplo, né? É preço ou qualidade? Você sentiu na conversa que ele quer qualidade. Então, o que você busca? Preço ou qualidade? Qualidade. Então, o preço é esse. Tá bom? O que mais? Eu preciso ter agilidade, né? Por quê? Porque hoje em dia, com a internet, né? Eu digo que quem tem ponto físico, né? E quem é digital também. O principal concorrente é o Google, é a internet. Então, se eu não for ágil, eu perco uma venda, né? Por quê, pessoal? A gente tem um novo meio de consumo, que é por internet. E quem compra por internet espera o quê? Praticidade, agilidade. Tudo isso faz parte da experiência do cliente. Eu tenho que também ter, se eu tiver um ponto físico, né? Tenho que também ter a agilidade do atendimento. Porque o atendimento tem que ser ágil, porque faz parte da percepção do cliente, faz parte da experiência do cliente. Como que eu posso ser ágil? Eu dei um exemplo aqui, tá bom? A gente pode aplicar os exemplos aí para o nosso negócio, né? Todo mundo conhece funil de vendas? Já ouviu falar? É um mantra aí, né? O que acontece, pessoal? Nessa linha aí de atendimento, eu tenho perguntas, eu tenho atendimento, eu tenho ações de topo de funil, que eu busco o quê? Atrair e dar boas-vindas. Então, eu posso colocar no meu WhatsApp. Quem aqui tem um chatbot no WhatsApp? Algum programa que é automático, o cliente clica ali, número 1, vendas, clica e já vai automaticamente respondendo o cliente. Alguém tem? Esse programa? Vocês já viram, né? Chama API. É uma API, né? Um exemplo, no ManyChat. Por exemplo, no Instagram, digite a palavra eu quero e já manda mensagem direto. Vocês têm? Não? Que ótimo, porque eu criei aqui uma ideia para a gente utilizar o atalho e respostas rápidas do WhatsApp Business. Então, o WhatsApp Business tem ferramentas comerciais que temos o atalho e respostas rápidas. A gente pode utilizar para criar um chatbot desse que eu falei. Como, Yuri? Deixa eu passar para frente, que eu vou explicar melhor aqui. Ó. Eu vou voltar lá daqui a pouco. Então, eu posso criar uma mensagem automática, né? Assim, seja bem-vindo. Aqui eu ainda colocaria qual é o seu nome, né? Para entender melhor, escolha uma opção. Você escreve, né? 1 vendas, 2 suporte, 3 catálogo e por aí vai. A pessoa clicou em 1.
Ela clicou em vendas. O que eu faço? Eu crio um atalho, que é uma barra invertida, vai dar uma resposta automática. Olá, seja bem-vindo, conhece o nosso cardápio ou portfólio, ou seja, o cliente clicou em porque ele quer falar sobre vendas. Não são dúvidas, vendas. E eu crio um atalho com o botão porque ele clicou que vai passar para ele justamente as informações do meu produto ou do meu serviço. E por aí vai. No meio do funil, eu tenho o objetivo, facilitar escolhas e quebrar objeções. Então eu posso mostrar para ele barra promoções, barra pagamento, que pode ser uma objeção, né? Como é que eu pago? Parcela em quantas vezes? Você não precisa digitar, você faz uma vez só. Programa e automaticamente responde para o cliente. Isso facilita como? Se eu estou atendendo um cliente, né, ou fazendo um serviço, eu não preciso dedicar 5 minutos para o cliente conversando. Eu posso digitar um atalho e responder ele automaticamente. A mesma coisa para um atendimento remoto, né? Fundo de funil, que eu tenho que confirmar com o cliente e incentivar a compra. Confirmar se esse é o produto mesmo que ele quer comprar, né? Então, finalizar, né, agradecimento e por aí vai. Eu posso programar respostas, né? Também ali no pós-venda, transformar clientes em clientes recorrentes, pedindo feedback, falando da fidelidade e por aí vai. Pessoal, essa parte eu consegui explicar para vocês compreenderem que a gente pode ter um chatbot sem pagar. Logicamente que o pago é melhor, né? Se eu puder pagar, eu não tenho que digitar o barra, mas eu consigo ter agilidade na conversa com o cliente e mais do que isso, um padrão de resposta. O que mais que eu posso ser ágil? QR Code. Yuri, QR Code eu sei, é uma plaquinha que eu coloco na mesa no meu restaurante, o cliente clica ali e paga. Não, eu posso ter um QR Code para ajudar no catálogo, para ajudar a rastrear pedidos, para pedir avaliação, tudo isso de forma ágil, né? O catálogo, eu posso ter um QR Code, por que tem que estar o catálogo online? Porque se o meu cliente tiver alguma dúvida, eu posso pedir para o meu cliente dar ali o código do produto, ou dar o print ou o nome, e eu tiro essa dúvida automaticamente com o cliente. O que mais? Avaliação a gente precisa ter, né? Avaliação no Google principalmente, porque a gente tem ferramentas, né, que monitoram o desempenho do nosso site ou da nossa página no Google. Então, quanto mais avaliação positiva, e essa é um exemplo, né, a gente consegue subir organicamente ali no SEO. Rastrear pedidos, eu posso facilitar para o meu cliente rastrear pedidos. Como é que eu faço isso, Yuri? Existem programas hoje que a gente consegue colocar uma linha do tempo e colocar assim, em separação, enviado para entrega e o código do correio, por exemplo. Então, eu posso fornecer um QR Code para o meu cliente, ele vai ver se aquilo que eu pedi já foi enviado, já está em separação, ou qual que é o rastreio dele. Ou seja, o QR Code nos ajuda a ter mais agilidade. Precificação. Pessoal, aqui é o seguinte, a gente conversou, né, sobre vendas e tal, e o perigo de vendas é eu vender, não tá vendo lucro. Acontece muito. Eu atendi um fotógrafo que ele falou, Yuri, o preço que eu pratico é um preço assim que eu tenho, sei lá, 200% de margem de lucro. Por que que eu não vejo dinheiro? Aí ele explicando para mim como é que funciona ali, né? E eu falei assim, você cobra a visita ao espaço onde vai ser o casamento? Não. Você cobra também a visita, gasolina que seja, do deslocamento para conversar com os noivos? Não. Você cobra a manutenção, a despesa da sua máquina ou dos seus equipamentos? Não. Então, assim, tem muita coisa escapando que vai, de fato, tirando o nosso lucro. Então, um exemplo de precificação, a gente tem vários tipos, porque nós temos vários tipos de produtos, de serviços, de segmento. Temos a indústria, por exemplo, né, que é um pouco diferente, mas um exemplo de uma precificação ideal é nós considerarmos 5 itens, né? Primeiro item é o custo proporcional. Custo é tudo aquilo que está envolvido no produto ou na operação do que eu produzo. Um exemplo, se eu tenho uma hamburgueria,
né? Ketchup, sacolinha, né? Hambúrguer, mostarda, o pão, tudo isso é custo. E por que proporcional? Porque muitas pessoas não calculam o proporcional. Ah, eu ponho só uma voltinha de ketchup ali. Poxa, mas uma voltinha vezes 100 pedidos não é uma voltinha. Então, preciso pesar, preciso medir, preciso ter um padrão para entender uma porcentagem daquilo que eu estou colocando no meu custo. Despesa. Despesa é o que a gente paga para manter o negócio, vendendo ou não. Então, no caso da hamburgueria, né, seria o pacote de internet, seria um contador, o aluguel, dependendo água, energia, certo? A mão de obra, muitas vezes os empreendedores não veem o dinheiro porque eles não cobram a própria mão de obra. Eu atendi muita gente que trabalha com serviço, estética, massoterapeuta, né, que não cobra a mão de obra. Não cobra, por exemplo, uma visita consultiva. E a pessoa veio só mostrar para mim, ali, ela quer fazer a harmonização facial. Ela veio um dia para conversar e um dia para fazer. Eu cobro a mão de obra no dia que ela vem para fazer. Errado. Você gastou o seu tempo para conversar com ela. Logicamente que você não vai acabar a visita consultiva cobrando dela, a não ser que você queira. Mas isso precisa estar calculado no preço final. Impostos, né? E a margem de lucro. Eu vou usar esse laser aqui, porque essa planilha eu vou encaminhar para vocês, tá? Então, tá um pouco pequena, eu sei, mas ela é toda automatizada, tem fórmulas. Então, para vocês, quando forem utilizar, né, conseguirem reconhecer aquilo que eu estou falando. Acho que eu vou usar esse aqui. Pessoal, aqui no começo, ó, eu vou ter a parte do custo. Então, eu vou colocar aqui qual é o item que está indo no produto ou no serviço e o valor proporcional, tá bom? Aqui, olha, é a parte da mão de obra, tá bom? Então, se eu tenho um funcionário, um colaborador, né, eu vou colocar ele aqui, vou colocar o valor dele e, se eu tiver algum encargo em cima, né, o valor final que ele me custa, dividir pelas horas dele. Porque, na minha ideia, né, que é passar para vocês uma planilha geral, eu vou calcular a hora daquele funcionário, daquele colaborador. E ele está parado ali, não tem cliente, está em pé ali na porta. Está te custando. Então, eu tenho que saber a hora do meu funcionário para colocar na mão de obra. Embaixo eu tenho despesas, ela calcula automaticamente para vocês e sai ao final aqui a margem de lucro. E ele está um pouco complicado, não quero que vocês se apeguem em contas aqui, porque eu vou estar à disposição para explicar para vocês. Só quero que vocês saibam que nessa planilha nós temos custo aqui em cima, mão de obra aqui proporcional, despesa proporcional, os impostos e a margem de lucro. E por que eu estou falando de margem de lucro? É porque eu escolhi, né, essa planilha para falar de marketing e vendas. Porque no lucro, pessoal, a gente precisa tomar cuidado. Eu posso fazer o seguinte, eu posso chegar no meu preço sem colocar o lucro, ou eu posso colocar o preço e descobrir quanto de lucro eu estou tendo. Então, o que acontece? Eu posso colocar item por item e colocar 5%, 10%, 20% de lucro, ou o que eu posso fazer, que eu recomendo vocês, é testarem o quanto de lucro realmente vocês estão tendo. Como é que eu testo? Vocês vão colocar item por item, mão de obra, despesa, custo proporcional, tá? Ou vocês colocam o preço que vocês estão tendo e faz o caminho inverso. Se vocês colocarem o preço e fizerem um caminho inverso, vocês podem descobrir aonde que está tendo ali uma saída de dinheiro que vocês não estão vendo. Eu vou abrir para perguntas agora, pode ser? Sobre esses chatbots. Certo. Hoje a gente recebe muita ligação mesmo. O chatbot tem algum que consegue selecionar, por exemplo, o número e depois ele enviar uma mensagem SMS, WhatsApp, alguma coisa assim do tipo? Se você utilizar alguma ferramenta profissional de disparo em massa, você pode cair nesse filtro.
Por incrível que pareça, o que mais funciona, o que mais é resultado, é fazer esse contato com o cliente um a um. Eu digo isso pelo Sebrae. Então, se eu mando para 100 pessoas uma mensagem automática, olha, vocês vão vir na palestra, e a pessoa percebe que aquilo foi um robô digitando e ninguém responde. Agora, se eu faço contato, olá, Luciana, soubemos que você fez a sua inscrição, você confirma hoje no dia tal, 6h30, ela vem. Se você puder fazer esse contato pessoalmente, a taxa de abertura ou de resposta é muito maior do que usar um chatbot. Não, eu tenho muitos clientes, não tenho tempo, não tenho condições, aí você pode utilizar. Se for um software, um programa ali, uma API, que seja autorizado pela Meta, vamos colocar no WhatsApp, ele coloca no site, ele coloca autorizado pelo Meta e tal, não tem problema nenhum. Se não for recomendado autorizado pelo Meta, você pode ter problema. O que eu sei é, se for autorizado, ele atende ali alguns requisitos, né, tecnológicos, de segurança, que evitam de você cair nesse spam. Bom? Então, busque o que é recomendado pelo Meta. Eles têm, sim, os próprios parceiros que eles recomendam. Tá? Eu fico responsável pelo marketing da empresa. Eu posto, eu compartilho reels, tudo. Tem um limite de postagens para fazer nos stories por dia? Você diz o limite para você ser barrado ou o limite para o cliente se sature? Para o cliente se saturar. Beleza. Não existe um limite, tá, para o cliente se saturar. Por quê? Eu recomendo você seguir um objetivo, um processo. O que é isso, Yuri? Não sei se você já viu por aí, a maioria das blogueiras, influencers, enfim, trabalham sempre com o mesmo script nos stories. Então, sempre é de manhã um bom dia, conectando com o público, não é uma venda, é um bom dia. Aí depois desses stories, né, ele vai fazer a apresentação para o cliente do produto, do serviço, vai entender, e depois a venda. Então, um exemplo prático para você. Você começa assim, pessoal, hoje você vende, é o que mesmo? É maquiagem com preço único. Verdade, maquiagem. Então, você pode falar assim, pessoal, mostra sempre a dor do cliente primeiro. Vocês perceberam que vocês têm problema com a base que vocês usam, porque ela deixa seu rosto oleoso? Estou inventando aqui porque eu não entendo de maquiagem, tá bom? Mas eu estou inventando, você explicando para o cliente uma dor. Isso é um gatilho mental também de reciprocidade, né? Eu entendo a sua dor. Você começou assim. Aí depois você abriu uma caixinha de perguntas, né? Quais outros problemas vocês têm? Depois você responde a caixinha trazendo a solução. Então eu não trago o produto para o primeiro story. Tem todo um processo, dor, reconhecimento do problema e depois o produto. Então você pode seguir os seus stories nessa toada que você não vai precisar postar muitas coisas, mas precisa demonstrar para o seu cliente, fazer com que ele reconheça que ele tem um problema. Um exemplo é a caixinha de perguntas. Nem que você mesmo, o seu colega, responda a caixinha, né? Então, esse produto aqui eu sou alérgica, não sei. Esse produto aqui para alérgicos tem algum problema? E você responde dizendo que não. Um exemplo. Automaticamente, você quer dizer, compre meu produto que tem esse diferencial. Então, sempre tentando conectar com o público, entendendo a dor e trazendo uma solução. Né? Yuri, são 2 stories aqui, 2 aqui, 2 aqui. Não, são 3, 3 e 1. Né? Mas onde eu quero chegar? Não poste por postar. Sempre conduza como se fosse uma venda. Sempre os stories, né? Também é uma venda. Sempre conduza nesse sentido. A gente tem um grupo VIP, que nesse grupo a gente posta todo dia novidades, como se fosse os stories do Instagram mesmo. Sim. No caso, a gente também faria enquetes do que o cliente quer ver. Então. Já trabalhei muito com empresas que fizeram o grupo VIP, e uma pergunta que eu te faço é, esse grupo VIP é VIP? As pessoas que estão lá têm vantagem que pessoas que não estão lá não têm? A gente faz sorteio para quem está no grupo. Sorteio, beleza, é um exemplo. Tá. O que você pode fazer também é oferecer novidades, lançamentos, né? Ou um atendimento diferenciado no grupo VIP. Eu trabalhei com mentoras de
ela foi, né, esteticista e hoje em dia tem alunas, uma mentora de esteticistas, né? Então ela tem o curso dela e ela tem um grupo VIP dentro do curso dela, onde ela mesma tira dúvidas na hora. E por que isso importa? Porque as alunas estão nesse grupo VIP, juro, no meio do procedimento, eu estou na dúvida, o que eu faço aqui? A boca, o rosto, o olho do minha cliente, a sobrancelha é desse jeito. Ela responde a técnica certa que ela tem que aplicar ali para que ela responde. E por que isso é importante? Porque depois eu dei para ela a ideia do seguinte: se você quer atrair novos clientes e você já tem muitas alunas no grupo VIP, ninguém melhor do que as suas alunas para vender para você, para divulgar para você, para falar por você. Então ela convidou essas alunas para uma live que ela fez e para dar o depoimento. E elas falaram: não, a gente tem um grupo que ela tira dúvidas e eu me sinto desconfortável, eu sei quais produtos eu utilizo, quais técnicas. Então, no grupo VIP, a ideia é que o grupo VIP faça parte do processo seu de venda. Como eu chamo a atenção, aqueles que tiveram a oportunidade de entrar no grupo VIP vão ter alguma vantagem ali, né, porque o grupo é VIP, que as outras não vão ter. E aí eu fecho a venda. Essa é a sua pergunta? Então, no caso, eu coloco, quando eu vou postar stories no Insta, eu coloco o link do grupo e eu falo que no grupo o cliente vai conseguir ver em primeira mão as novidades que vai chegar. Sim, ele tem que ter vantagem para estar lá. Ele tem que ver. E essa vantagem tem que existir. Sim. Então, é isso mesmo. Ele faz parte do processo. Você chama as pessoas, seja num patrocinado, seja nos stories, como for. Aí depois ele vai para o grupo VIP, porque o grupo VIP, você vai converter aquela pessoa. O grupo VIP não vai ser para atrair, não vai ser para fechar a venda. Sim. Ele vai ser para converter. E depois a pessoa sai do grupo VIP para uma outra ação que vá para o fechamento. O grupo VIP, ele vai fornecer para a pessoa que está lá alguma vantagem. Pode ser um acesso, um primeiro acesso, pode ser uma degustação, pode ser algo no sentido que ele vai fazer parte ali, né? Para ele conhecer melhor vocês, ter um produto, conhecer o produto de vocês para depois comprar. Ele não vai ser para atrair e não vai ser para vender. Ele vai ser para prestar ali realmente um atendimento VIP, diferenciado para o cliente. Tá bom? Você tem que oferecer alguma solução, de fato, VIP, para o cliente sentir realmente a vantagem De estar no grupo. de estar lá. A minha dúvida é referente à régua de relacionamentos que você comentou. Então, quando o cliente vem até mim, interessado no meu produto, por exemplo, de quanto tempo, vamos supor que o cliente sumiu. Aí você comentou, espera 5 dias, entrar em contato novamente, aí depois mais 10 dias, 15, 30. Mas até quanto tempo eu posso ficar nessa cobrança, para que não fique aquela coisa maçante, sabe? Certo. 2 pontos. Primeiro, cada produto ou cada serviço é único. Então, se eu for fazer algum procedimento... Estou usando o estético porque me veio na cabeça aqui, é o último cliente que eu falei com ele, né? Se eu for fazer algum procedimento estético, o que acontece? Não tem uma urgência, na teoria, certo? O cliente pode fazer quando ele se sentir à vontade, quando tiver dinheiro. O que eu posso falar para o cliente, mais uma vez, é mostrar para ele o cenário que ele está perdendo sem o meu produto, sem o meu serviço. Nesse exemplo, eu falaria, olha, você busca esse procedimento para quê? Porque eu trabalho com cliente. Então você está perdendo vendas. Porque a primeira impressão é que fica, né? Então, cada cliente vai trazer a sua urgência. No seu caso, você diz que vende maquininhas. É isso. Acredito eu que você tenha alguma condição especial com taxas ou com pagamento. Taxa, cupom de desconto. Então tem uma vantagem. Sim. O que acontece? O cliente que não está com a sua maquininha está perdendo dinheiro conforme o tempo passa. Sim. Certo? Então, sabendo disso, você vai construir a sua régua de relacionamento de acordo com essa urgência do cliente. Então, o que você pode fazer? Você recebeu um contato do cliente, tá? O número de dias, aí vai depender do seu cliente, do seu relacionamento com ele, né? Mas num contato breve, conhecer o cliente e o que ele busca. Etapa de qualificação. Exatamente. Então, com certeza, logo no começo que você conheceu o cliente, fez contato com o cliente,
conhecer o que ele busca, tá bom? Por quê? Porque você vai buscar na etapa seguinte dar a solução para ele. Então, você conheceu o cliente, perguntou o que ele busca, qual é a necessidade dele, investigou, oferece solução. Depois dessa etapa de ofertar a solução, geralmente tem uma pausa muito grande, que ele vai pensar, vai perguntar para o marido, vai perguntar para a esposa, vai analisar, né? Tudo bem. O que acontece? Você precisa ter uma outra mensagem, depois de um tempo, perguntando o que impede ele de fechar agora. Então, você pode construir uma mensagem. Por quê? Lembra que eu falei quebra de objeção? Um bom vendedor tem que conhecer as objeções. Em vez de ele oferecer, esqueceu de mim, oi sumido. Por que o que está te impedindo, o que posso te ajudar, o que te impede, saber o que está impedindo, tá bom? Depois de um tempo, você vai lembrar ele novamente. Então, por exemplo, vi que você fez contato no começo do mês, porque você buscava uma maquininha para o seu negócio novo, você já encontrou, tá? O número de dias, realmente, cada negócio é cada cliente é único, a gente não tem como dizer, porque um dia para você é crucial, para ele ali pode ser 5 dias, né? Mas, no primeiro, com urgência, conhecer o cliente, a necessidade dele, depois oferecer a solução, né? E depois de um tempo, sempre lembrar ele que ele está perdendo a oportunidade, tá bom? Já aconteceu de eu fazer etapa ali de vendas, qualificação, fazer todo o processo. Tudo. Chegar no final a pessoa sumir. E mesmo eu fazendo ali o remarketing e tal, fazendo, a pessoa sumiu. Tipo, 2 meses e não me respondeu mais. Então eu deixava assim, vamos dizer, de lado. Ao momento que a pessoa se sentir confortável, ela entra em contato comigo novamente. Porque eu já tinha esgotado, tipo, todas as minhas... O meu processo. Não tinha muito o que fazer. Eu fiquei em dúvida nessa parte também. E você tem um CRM? É por isso que é importante... Eu uso as respostas rápidas. Não tenho... Não tem problema. A gente tem também em nossa business as etiquetinhas. Uso. Então, você pode colocar, não sei se é o caso dele, pensando, preço, qualidade, e você consegue saber o porquê que está impedindo esse cliente de avançar. Mais uma vez, a gente não vai vender para todo mundo, né? Então, a gente tem que tirar esse peso, na verdade, é síndrome do impostor, né? A culpa é minha, eu que falhei. Não, geralmente, eu vejo isso muito, porque eu acompanho os empreendedores do Sebrae, né? Geralmente, o cliente que sumiu volta, depois de um tempo, querendo comprar. Mas o que é importante para você é ter esse controle, esse CRM, pode ser no caderno, pode ser no Excel, no computador, não precisa ser um sistema. Se for, ótimo, né? Obviamente. Mas ter um controle para você marcar o cliente, marcar o contato, marcar o que ele... Eu falei que você vai investigar o que ele busca? Marcar o que ele busca, marcar o que você ofereceu, para depois de um tempo... Veja, é diferente você, depois de um tempo, falar com ele, oi, está interessado? Ou você falar, você conseguiu solucionar aquele problema? Lembra, você me contou que estava com uma dificuldade. Vamos dizer que é um curso de pós-graduação. Você queria fazer um curso para avançar na sua carreira? Você continua com esse planejamento? Então, mais uma vez, eu estou oferecendo a oportunidade para o cliente mudar o rumo dele, né? Então, tenha esse controle e volte a fazer esse contato, lembrando ele do problema que ele mesmo te contou. Sim. Né? A negativa, né? Vai existir, tá bom? Mas você precisa ter um controle daquele que você vendeu e daquele que você não vendeu. Obrigada. Agradeço, pessoal, a participação de vocês também, a recepção, tá bom? Obrigado. É isso aí, a gente que agradece.